Hoje trazemos o primeiro livro de Luís Represas para os nossos espectadores mais novos, A Coragem de Tição, de Dom Quixote. Neste livro, Luís Represas oferece-nos uma história povoada por cavalos marinhos destemidos, peixes trompete ruidosos, peixes anjo protetores e muitos mais animais que habitam os mares. E partilha uma lição de como podemos ser mais felizes e tornar os outros também mais felizes. As ilustrações são de Catarina França. Nunca esteve na minha cabeça escrever um livro infantil. Começando do princípio, nunca esteve na minha cabeça escrever um livro. Ou seja, eu parti para uma história, parti para um exercício diferente de abordar uma história. Ou seja, depois de muitos anos a escrever canções, que são histórias escritas em tempo pequenino, não é? Muito condensadas, passar para uma história escrita com todo o tempo que eu quisesse para escrever. E não surge com aquela atitude, eu agora vou escrever uma história. De repente apareceu-me na cabeça um animal ligado a dois universos que eu, ou seja, comum a dois universos, se assim se pode dizer, comum, que são uma grande referência para mim. Uma delas é o universo aquático. Eu mergulho há muitos anos e tenho, de facto, uma visão sobre o universo aquático como se fosse um extraterrestre, ou seja, como uma visita o mais respeituosa possível a um planeta não distante, mas imensamente sensível e deslumbrante. E um outro universo, que é o universo dos cavalos, ao qual eu estou ligado desde também muito novo. E de repente, juntando estes dois universos, apareceu-me este cavalo marinho, né? Este cavalo marinho fantástico, com um bocado a imagem que nós temos dos cavalos que vemos naqueles anúncios de televisão, que são os cavalos pretos, magníficos. De repente é um cavalo preto magnífico, mas é um cavalo marinho. Que é um ser mágico, é um ser de contos de fadas, de facto. Mas é um ser como os outros. Às vezes estamos a falar nas escolas, com as crianças e com os alunos, e o cavalo marinho é um peixe, não é? Nós estamos habituados a ver um peixe a um carapau. Mas é um animal fantástico, maravilhoso. E quando eu comecei a escrever esta história, exatamente assim, com esta atitude, de todo me atirei para escrever, ou pensando, não, vou escrever, isto começou, agora vou dirigir isto para o público juvenil, ou infantil-juvenil, ou pré-adolescente, ou como quiserem chamar, rigorosamente nada disso, porque acho que não teria mesmo coragem de escrever um livro dirigido a esse público, porque acho que é extremamente difícil escrever, assim como as canções, fazer uma canção para um target, fazer um livro para um público-alvo especial. A atitude foi esta desde o princípio, foi de me ir entretendo com o conto, ou seja, de eu ir vivendo a aventura. Não é? E de repente era o cavalo marinho, de repente era a barracuda, de repente era o pai do cavalo marinho do Tição, de repente era um dos amigos do Tição. Envolvi aqui personagens do meu mundo real, todos estes cavalos marinhos que aparecem, que são amigos da pequenina manada de cavalos marinhos, são tudo cavalos, meus amigos, são tudo cavalos que existem na realidade. Há aqui muitos pontos de coincidência com o mundo real e que me rodeia. De repente, entre surgir-me um cavalo marinho na cabeça e aparecer o livro feito com capa e com os desenhos magníficos da Catarina França, que são muito fotográficos. Acho que ela fez um trabalho fantástico de pesquisa, ela também é mergulhadora, sabe do que é que está a falar. Quem o leu disse, bom, isto é um livro que pode perfeitamente ir de encontro ao público infantil ou infantil-juvenil. Mas eu acho que há muitas coisas ali dentro que provavelmente as crianças não perceberão tão bem como nós percebemos. Não é? Alguns piscar de olho de humor, algumas situações que se calhar nós apanhamos mais depressa porque os outros. Ou seja, eu gosto muito quando tenho tido esta constatação de que as pessoas vão apanhando o livro e o vão lendo e vão agarrando dentro do livro aquilo que querem agarrar. E é muito engraçado saber que há pais que estão a ler o livro a filhos que ainda não sabem ler
e de repente se começam a rir com situações que os filhos se olham para admirar e dizem, mas estás a rir de quê? Eu acho que é bom quando nós fazemos qualquer coisa que pode de alguma forma resultar em qualquer coisa, ou seja, se puder resultar por um lado numa maior paixão, numa maior consciência sobre a necessidade de olhar para o mar e para os oceanos como algo tão importante como o ar que respiramos e como algo sem o qual não podemos viver. E pudermos sensibilizar uma sociedade desde pequena para isso, se o livro ajudar a isso, eu fico ainda mais contente e mais satisfeito, óbvio, como é óbvio. E acho que todas as coisas poderão ter uma finalidade e gostaria também que esta fosse uma delas. Estás com vontade de ler este livro? Nós podemos ajudar-te. Escreve uma frase original sobre o Tição e pede ajuda aos teus pais ou professores para participares através do e-mail lermais@filbox.com ou de mensagem na página do programa no Facebook. Temos 5 exemplares de A Coragem de Tição para oferecer às 5 primeiras participações. Boa sorte, lê muito e diverte-te. Amanhã regressamos com mais novidades. Até lá! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.